Retornamos então para nossa aula 3 do módulo 2, que eu vou trazer aqui para vocês agora alguns marcadores argumentativos. A gente vai começar a trabalhar então com como funciona a estruturação do nosso parágrafo para que a gente tenha uma boa argumentação, né? Para que a gente consiga realmente fazer ali do nosso texto um texto muito bem amarrado, claro, objetivo e coeso, né? Que é tudo isso que a gente quer e precisa para conseguir os nossos 900 mais, o nosso 1000 na redação dissertativa argumentativa, modelo Enem, e também em outros vestibulares. A Prof. Letícia aqui está muito feliz, né, com esse nosso módulo 2, porque é um módulo realmente que vai fazer com que você comece a se aprofundar um pouco mais nas questões estratégicas, da argumentação, da fala, de como você vai trabalhar o tema em si dentro do seu texto, certo? Então vai aparecer aqui para vocês agora na tela esse nosso slide, tá? O slide 1, em que a gente vai falar sobre esses marcadores de opinião, né? Eu coloquei aqui, ó. Use marcadores de opinião. Mas, o que são esses marcadores de opinião? Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Indubitável, né? No caso, não há dúvidas. Inquestionável, não há como questionar. Infelizmente, emoção triste perante o problema. E inegável, não há como negar. O que são, então, esses marcadores de opinião dentro do texto? Por que é interessante a gente utilizá-los dentro do nosso parágrafo? Esses marcadores de opinião, né, no caso, é indubitável falar sobre isso, ou seja, não há dúvidas. Você está utilizando um marcador que ele vai dar uma ênfase, tá, maior. Todos esses marcadores aqui que eu trouxe para vocês, eles dão uma ênfase naquilo que você quer abordar dentro do texto. Então, indubitável, inquestionável, infelizmente, inegável. Se você começa a utilizar essas palavras dentro do seu texto ativo argumentativo, nos parágrafos de desenvolvimento, que são os parágrafos que realmente a gente começa a argumentar, o parágrafo que a gente começa a defender o nosso ponto de vista, vai ficar muito mais fácil da banca conseguir descobrir qual a sua opinião sobre determinado tema, né? Sobre o assunto em si, certo? Seguindo aí, a gente vê então aqui a estrutura do desenvolvimento. Por que eu trouxe aqui a estrutura do desenvolvimento para a gente ver mais uma vez? Sendo que lá no nosso módulo 1 eu trouxe também a questão da estruturação dos parágrafos. Por quê? Aqui eu vou aprofundar um pouco mais com vocês tópico frasal, repertório, né, exemplificação e conclusão. Olha só o que eu trouxe aqui, ó. A estrutura do texto, ela é justamente essencial para a argumentação. Por quê? A estrutura, ela fala muito sobre como você se preparou, né, para essa prova. Então, a gente pensa em quê? Pensa na competência 2, pensa na competência 3, pensa na 4. E o que elas avaliam? Elas vão avaliar justamente a argumentação. Então, se você segue um modelo, não um modelo pronto, tá, gente? Se você segue um modelo de estruturação, de desenvolvimento, a gente começa, então, a trabalhar com a estruturação de um texto para uma boa argumentação. Então, a gente sempre tem que lembrar um pouco da questão da criatividade. Então, a questão do não seguir modelos prontos é justamente para a gente não afetar nossa criatividade. Só que aqui eu estou falando de uma sequência lógica do que você vai fazer para ter uma boa argumentação. E não dizendo o que você vai escrever para ter uma boa argumentação, tá? Então, o que seria essa estrutura essencial? Trouxe aqui, ó, tópico frasal, repertório, tá? Uma exemplificação e, por fim, a conclusão do parágrafo. Essa é uma estrutura perfeita do parágrafo de desenvolvimento para que você consiga uma argumentação de peso, né? Para que você consiga ter uma argumentação objetiva. Então, não só trazer uma argumentação pautada no sentido de que você traz lá o tópico frasal. O que é o tópico frasal, gente? O tópico frasal é justamente a parte em que vai vir depois do conectivo interparágrafos, tá? Olha só, vai estar aparecendo aqui para vocês, eu trouxe para vocês o que seria o tópico frasal. Então, pode vir depois do conectivo interparágrafo, que é aquele o quê? A gente tem parágrafo de introdução, certo? Conectivo ali para iniciar parágrafo 2 e parágrafo 3, porque eles têm que ter uma ligação direta. Então, o tópico frasal ele vem já na sequência. Mas, prof, e o que é tópico frasal? Onde eu vou achar o que é isso? Por que eu tenho que colocar tópico frasal? Lembram-se lá da estruturação da introdução, lá do módulo 1, que eu falei para vocês, eu exemplifiquei para vocês que a introdução ela tem que vir com o repertório sociocultural muito bem feito, né? Ligado aqui à apresentação temática e as teses que você vai defender ao longo do seu texto. Essas teses que você vai defender, né? Pode ser um argumento de causa e consequência, por exemplo, que a gente já tratou nas aulas anteriores, é o que vai funcionar como tópico frasal.
Então, ela é a síntese do que irá ser abordado no parágrafo, tá? Então, é basicamente o problema 1 ou o problema 2. Então, lá na introdução você traz repertório, lembra? Apresentação do tema ligado ao repertório, e você apresenta o problema 1 e o problema 2, que são consequências, né? Causas e consequências, por exemplo, do tema. Então, o problema 1 vai servir como tópico frasal 1 lá no teu parágrafo 2. Então, a gente começa com um conectivo, né? Concernente a isso, diante disso, nesse sentido, neste cenário, porém, todavia, contudo, portanto, tá? Você utiliza um conectivo e já entra com esse tópico frasal. Porque esse tópico frasal, que é basicamente o problema 1 ou o problema 2, dependendo do parágrafo que você está escrevendo ali, ele não pode ser escancarado, tá? Ele vai ser só desenvolvido dentro do tema da redação, correto? Então, ele vai ser desenvolvido ali dentro do seu parágrafo de desenvolvimento, certo? Então, a gente segue aqui com alguns exemplos de tópicos frasais, que seriam bem interessantes para que a gente consiga utilizar nos nossos textos, tá? Então, são só modelos, não significa dizer que vocês são obrigados a utilizá-los, mas é para vocês conseguirem até construir os seus próprios modelos. Nós temos aí, ó, exemplos de tópicos frasais. Neste íntere, vírgula, é necessário abordar, né, no caso a tese, é necessário abordar o problema como um cenário negativo. Depois, além disso, é necessário pontuar. Pontuar o quê? Pontuar e traz ali o problema 1 ou o problema 2, traz uma consequência. Você traz que consequência é essa, você vai justamente dando o viés pelo qual você vai, certo? Então, é a onda ali que seu navio vai seguindo. Então, o tópico frasal é muito importante para justamente a gente conseguir cavar essa estratégia argumentativa ao nosso favor dentro do texto dissertativo argumentativo. E, por fim, um terceiro exemplo, que diz assim, ó. Sob esse viés, vírgula, é válido destacar que a tese, aí eu trago lá o que a tese está falando, contribui para a problemática. Então, percebam que são alguns exemplos, tá? Modelinhos de tópico frasal, que você pode segui-los e pode procurar fazer o seu próprio, para que você consiga ter uma facilidade maior na hora de escrever, tá? Então, a minha dica maior sempre utilizem sempre escritas de acordo com aquilo que você se sente confortável. Por que não é interessante a gente utilizar o modelo pronto? Porque se você utiliza o modelo pronto, você decora. Quando a gente decora uma coisa, quando a gente está sob pressão total, e a redação Enem é pressão total, a gente vai acostumar a esquecer tudo que aquilo que a gente decorou, tá? Então, não é uma boa estratégia a gente decorar aquilo. Então, a partir do momento que vocês começam a fazer sempre o mesmo tópico frasal, né? Utilizem as mesmas falas, utilizem as mesmas frases em cada tema que você vai fazer, e aí você vai se sentir mais confortável para poder escrever o teu tópico frasal dentro de cada parágrafo de desenvolvimento. Trouxe aqui também um exemplo, tá? Olha só o que diz aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Um parágrafo de uma redação nota 1000 da Júlia Vieira, do Maranhão, do Enem 2020. Nessa perspectiva, vírgula, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Qual que foi, então, gente, o problema que ela citou lá na tese da introdução dela? Ela citou a omissão estatal. Então, percebam que ela retoma, ela faz justamente a retomada, tá, da tese, do problema dito na introdução, e ela traz aqui para dentro do parágrafo de desenvolvimento dela. Por quê? Porque o nosso texto, novamente, ele precisa ser amarrado, tá? Precisa ter um elo muito forte entre todas as situações que são escritas dentro dele. Então, por isso que é muito interessante que a gente consiga prosseguir, que vocês consigam compreender essa amarração do texto, tá? Então, a aula 3 fica por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos e a gente se encontra já já na aula 4, tá? Um beijo e até a próxima!